Olá pessoal, bom, agora vamos continuar com essa parte de divisão. Então, como a gente já vem discutindo, quando a gente vai dividir alguma coisa, existem alguns critérios que a gente pode utilizar para fazer divisão. Então, como já foi dito, vou só reforçar, quando a gente trabalha o termo divisão, a gente pode dividir segundo alguns critérios. Um dos critérios que a gente utiliza é dividir em partes iguais, ou seja, todo mundo recebe a mesma participação. A gente pode dividir isso de uma outra forma, como se cada um tivesse uma participação diferente nessa divisão. Então, nem todo mundo vai ganhar o mesmo valor. Isso a gente pode fazer de forma diretamente proporcional ou a gente pode fazer isso de forma inversamente proporcional. Quando a gente vai dividir algo de forma diretamente proporcional, significa que aquele que tem uma participação maior, ele vai ganhar mais. Aquele que tem uma participação menor, ele vai ganhar menos. Já quando a gente lida com a questão do inversamente proporcional, quando que a gente vai ter uma divisão de forma inversamente proporcional? Quando a gente usa um critério e esse critério que a gente vai utilizar funciona da seguinte forma: eu vou criar alguma regra para isso e de acordo com a participação de cada um, ele ganha de forma inversa. Então, aquele que tem uma participação maior vai ganhar menos. Aquele que tem uma participação menor vai ganhar mais. Ah, mas daí não é justo. Depende do critério que a gente utiliza. Se eu falar para vocês, por exemplo, que um dos critérios que eu estou utilizando é a divisão de um determinado valor em relação a uma empresa por conta do número de faltas desses funcionários. Então, é justo essa divisão, porque se a gente for pensar naquele funcionário que teve uma quantidade maior de faltas, ele vai ganhar menos. Aquele que teve uma quantidade menor de faltas, ele vai ganhar mais. Então, essa ideia de divisão depende muito do critério daquilo que a gente está utilizando para dividir. Então, isso significa a gente fazer divisão de forma inversamente proporcional, certo? Quanto maior for o valor, menor é a participação dele. E da mesma forma que ocorre quando a gente divide de outras maneiras, a ideia é a gente conseguir determinar e descobrir aquele coeficiente de proporcionalidade, só que agora vamos analisar da seguinte forma: se isso é inverso, aquele coeficiente de proporcionalidade, que quando é diretamente proporcional a gente multiplica, aqui a gente vai dividir. Porque quando eu pego um determinado número e eu vou utilizar esse número para fazer uma divisão, quanto maior for o número que eu estou dividindo, menor é a participação. Quanto menor for o número, maior é a participação. Vamos analisar da seguinte forma: eu tenho 50 e quero dividir 50 em 5 partes. Se eu pegar 50 e dividir em 5 partes, eu vou ter 10. Agora, se eu pegar os mesmos 50, por exemplo, e dividir em 10 partes, eu não aumentei o número de partes que eu estou dividindo? O resultado vai dar quanto? O resultado vai dar 5. O resultado vai ser menor. Então, quanto maior for a divisão, menor é o resultado. Então, sempre que a gente lida com a ideia de inversamente proporcional, nós temos que pensar nessa questão da divisão inversa, desse coeficiente de proporcionalidade. Então, vamos aprender a calcular esse coeficiente e daí a gente pega a participação de cada um. Então, vamos supor que eu tenha um valor de 36. Então, é aquela história, eu estou dando um exemplo numérico aqui para facilitar o entendimento. Então, eu tenho um valor de 36 alguma coisa, pode ser dinheiro, pode ser figurinha, pode ser o que quiser. E eu quero pegar esse 36 e dividir isso de forma inversamente proporcional a alguns valores. Então, por exemplo, eu posso dividir de forma inversamente proporcional a 6, de forma inversamente proporcional a 4 e de forma inversamente proporcional a 3. Então, percebam que esses são os valores que a gente tem. Se é de forma inversamente proporcional, esse que tem 3 de participação, ele vai ganhar mais. Esse que tem 6 de participação, ele vai ganhar menos. Essa é a ideia de ser inversamente proporcional. E como que a gente calcula isso daí? É só a gente determinar o nosso coeficiente de proporcionalidade, que eu ainda não sei, que é o x, e vou dividir por 6. É só eu pegar o meu coeficiente de proporcionalidade e vou dividir por 4. Essa é a ideia da divisão. E daí eu vou pegar o meu coeficiente de proporcionalidade e vou dividir por 3. Percebam que, como isso é uma divisão, se eu vou dividir por 6, o valor é menor. Se eu vou dividir por 3, o valor é maior. Então, é assim que funciona a ideia de ser inversamente proporcional. Daí, isso daqui
é a parte que cada um tem o direito nessa divisão. Então, eu vou pegar a parte que o primeiro tem direito, vou pegar a parte que o segundo tem direito e vou pegar a parte em que o terceiro tem direito. Se eu pegar e somar a parte do primeiro, mais a parte do segundo, mais a participação do terceiro, a gente chega num valor de 36, que é o total que eu quero dividir. Então, eu tenho a participação de cada um e a soma de tudo isso vai ser 36. Como que a gente faz isso? Então, para a gente resolver isso daqui, deixa eu tirar aqui para não confundir, a gente tem que determinar o valor do x. Ou seja, a partir de agora, a gente está trabalhando com a ideia de uma equação. Então, como a gente resolve uma equação quando trabalha com fração? Eu tenho o denominador, eu vou precisar calcular o MMC, mínimo múltiplo comum desses números, porque daí eu consigo eliminar esse denominador. Então, pensando no MMC, quem vai ser o MMC de 6, 4 e 3? E só recapitulando, né, quando a gente fala em MMC, mínimo é o menor, múltiplo, que dá para dividir todo mundo, comum porque tem que ser para todos. Então, qual é o menor número que existe que dá para dividir por 6, que dá para dividir por 4, por 3 e por 1 ao mesmo tempo? Aí você já deve estar se pensando, é o número 12. Beleza, mas para quem ainda tem dúvida, como a gente faz isso? É só a gente decompor os números. Então, vou dividir por 2, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 3. Divide por 2 de novo, aqui eu vou ter 3, porque o 3 não dá para dividir. Dividi o 2 e sobrou o 3. Vou dividir por 3, vai dar 1, 1 e 1. Então, se a gente fizer 2 vezes 2, 4, vezes 4 vezes 3, 12, tá lá. Ou seja, o 12 dá para dividir por todos esses números ao mesmo tempo. Vamos ver isso então, como é que fica. Agora, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, que é a ideia da fração. 12 dividido por 6, 2 vezes x, 2x. 12 dividido por 4, 3 vezes x, 3x. 12 dividido por 3, 4 vezes x, 4x. 12 dividido por 1 vai dar 12 vezes 36. Então, daí é só a gente fazer a conta do 12 vezes 36, a gente chega no valor de 432. Esse é o valor que a gente tem, tá lá. Quem não consegue, às vezes faz no cantinho ali, resolve. E agora que eu tenho o denominador que é igual para todo mundo, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse 12, porque daí sobra para a gente só o resultado aqui para a gente resolver. Então, olha lá, o que eu vou ter agora? O 2x mais 3x mais 4x, eu vou ter 9x. Isso é igual a 432. Se eu pegar esse 9 que está multiplicando e jogar para cá, ele vai dividir. Então, 432 dividido por 9, a gente chega no valor de 48. O que é esse 48? Que a gente calculou, né? Que a gente colocou como sendo o valor de x, é o nosso coeficiente de proporcionalidade. O que significa isso? É esse valor que eu vou ter que utilizar para determinar a participação de cada um dentro dessa divisão. Então, se eu pegar o primeiro valor, 48, e dividir por 6, 48 dividido por 6, eu vou ter 8. Essa é a parte do primeiro. Se eu pegar o 48 e dividir por 12, eu vou ter 4. Essa é a participação do segundo. Se eu pegar o mesmo 48 e dividir por 3, eu aqui dividi por 12, pessoal. Vamos voltar aqui. Dividido por 4 que dá 12. Aqui eu inverti. Então, dividido por 4, a gente chega no 12, que é o resultado. Então, dividindo isso por 4, né, porque é a participação dele, chega no 12. Eu fiz ao contrário, já coloquei o resultado. E depois o 48 dividido por 3, a gente chega no 16. Então, se eu somar essas três participações aqui, nós vamos ter um valor de 36, que é o total que a gente queria dividir. Então, percebam que aquele que tem a menor participação ficou com mais, que é o 3. Aquele que tinha a maior participação ficou com menor parte, que é 8. Isso significa ser inversamente proporcional. Certo, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos aí e até mais. Tchau, tchau.